A pirarara é de longe um dos peixes mais criados no aquarismo jumbo brasileiro. Ela é bonita, barata e bem resistente e literalmente ganhou o amor dos aquaristas. Eu não sei se vocês sabem, mas o primeiro peixe jumbo que eu tive quando eu era criança, em um aquário certinho, foi uma pirarara. E a partir dali eu nunca mais deixei o hobby, né? Eu decidi fazer esse vídeo mostrando o básico para você criar uma pirarara da maneira correta no seu aquário, evitando muita dor de cabeça. Até porque eu, quando comecei, gostaria muito de ter tido um conteúdo como esse. Mas naquela época eu não tinha muita informação, mas você que está começando agora vai ter acesso a tudo isso de forma gratuita. A única coisa que eu peço a você é o seu like, ajuda muito aqui no vídeo, e quem não deixar o like eu já sei que é criador de Molinésia, não era para estar aqui. Brincadeiras à parte, vem comigo que tem muita informação bacana. Como eu acabei de dizer, a pirarara é um dos peixes mais criados no aquarismo jumbo brasileiro. É difícil você ver uma loja de aquarismo, por exemplo, que não tenha uma pirarara à venda, né? Antigamente as lojas vendiam mais peixinhos ornamentais. Hoje está meio que virando o contrário, né? A maior parte das lojas possuem jumbos. O aquarismo jumbo se espalhou de tal forma no Brasil e tem se espalhado no mundo que a gente tem visto com cada vez mais frequência peixes como pirararas, aroanãs, oscar e por aí vai. E o que, na minha opinião, faz a pirarara ser um peixe tão especial é que ela é muito bonita. Eu considero a pirarara realmente um peixe muito bonito. Ela é barata, nós vamos falar de preço aqui nesse vídeo também. Ela é fácil aí de você criar, o iniciante pode criá-la no aquário sem nenhum problema, sem falar que também ela é muito resistente, seja a doenças, seja a parâmetros e até mesmo muito tranquila quanto à alimentação. Tá, mas quais os tipos de pirarara? E sim, tipos. Existe mais de uma padronagem de pirarara rolando por aí. Tem a original, que é a nativa, né, a comum mesmo, que você encontra aí na natureza, que é a coloração padrão, escura em cima, branco embaixo, rabo vermelho. Normalmente essas pirararas são as mais baratas e as mais fáceis de achar. Você encontra aí em pisciculturas, em loja de aquarismo e pesqueiros principalmente, você encontra ela com muita facilidade. Existem lugares que um alevino de pirarara comum, como essa que vocês estão vendo aí, custa na faixa aí de 20, 30 reais, podendo chegar aí no máximo 100 reais numa loja. Difícil uma pirarara pequenininha passar de 100 reais. Então é um peixe que é de certa forma bem acessível. Tem também a pirarara leucística, né, que ela tem a mutação do leucismo. Eu já tive uma, mas acabei me desfazendo. Muitos aquaristas a possuem. No passado ela era até rara, né? Hoje em dia ela está muito comum, você encontra também. Ela é exatamente igual à original, porém só muda a cor, tá? Não muda tamanho, não muda a expectativa de vida, comportamento, não muda nada. É só a cor que muda. Ela é toda branca com um tom mais amarelado. E quanto que custa uma pirarara dessa pequenininha? Pessoal, varia muito de cada região. Mas pelo menos aqui em Minas Gerais, perto da minha cidade, né, que é Juiz de Fora, costuma valer 5 a 6 vezes mais caro que uma pirarara comum. Então, por exemplo, se uma pirarara comum desse tamanho custa 50 reais, a leucística custa aí na faixa dos seus 300 reais, mais ou menos. Essa é mais ou menos a faixa de preço que eu encontro aqui. Tem também as pirararas albinas, né, que são um pouco mais raras. Ela não possui a mutação do leucismo, mas do albinismo. Elas costumam ser um pouco mais caras também, mas elas são um pouco mais difíceis de se encontrar. Mas qual o tamanho de um aquário ideal para você criar uma pirarara? Bom, primeira coisa que você precisa saber é o tamanho que ela atinge, né? É um peixe aí que pode chegar em lago a 35, 40 quilos com certa facilidade após alguns anos. E talvez você me pergunte, como eu vou manter um peixe de 40 quilos no aquário? Aí é que tá, você não vai. Normalmente no aquarismo jumbo, a grande parte dos peixes que a gente cria, eles não vivem bem em aquários para sempre. Mas aí que tá, nós criamos eles por um certo tempo. Você pode ter uma pirarara no aquário de 200 litros? Pode ter, mas não para sempre. Pode ter num aquário de 500 litros? Pode ter, mas não para sempre. Você tem que usar um pouco o seu senso, sabe? Se você criar uma pirarara pequenininha, pode começar num aquário aí de 200 litros, mas a partir do momento que ela for crescendo, 25, 30 centímetros, ou você vai comprando um aquário maior, cada vez maior, ou você passa ela por um laguinho piscina ou para um espaço maior. Mas resumidamente, se você quer uma dica para uma litragem para começar criando uma pirarara, eu diria aí que acima de 350 litros. Você consegue manter ela por um bom tempo e consegue curtir o animal até mais ou menos aí os seus 35, 40 centímetros. E o que a pirarara come? Bom, a pirarara é um peixe carnívoro. Isso é muito importante nessa história porque ela tem uma fama que nenhum outro peixe tem. As pirararas são muito gulosas. Elas têm uma boca bem grande, uma cabeça bem grande, né? Um estômago muito elástico e é um peixe amazônico, então lá tudo que aparece na frente dela ela tem que comer, né? Senão ela é devorada. E ela se adaptou para isso e ela vive isso também no aquário, sabe?
É comum você ver pirararas aí morrendo engasgadas com outros peixes, praticamente do tamanho dela. Então é necessário muito cuidado com os peixes que você põe junto com ela, porque ela pode tentar comer. Mas elas comem de tudo, né? Comem peixes, comem pequenos mamíferos como roedores, comem anfíbios, rãs, sapos e até mesmo depois de um tempo ela pode acostumar na ração. Mas a pirarara é uma predadora oportunista. E grave bem isso, tudo que couber na boca da sua pirarara, um dia ela vai tentar comer. Você pode estar criando ela aí com tucunaré, com outro peixe, com uma raia. Se faça essa pergunta, esse camaradinho que está vivendo com ela, cabe na boca dela? Se a resposta for sim, tira ele agora do aquário, senão vai virar refeição da pirarara. A pirarara é tão esfomeada que eu tive uma que comeu ventosas acopladas num plástico que ficava dentro do aquário em um filtro. Eu tive que tirar manualmente essa ventosa da barriga dela e eu postei esse vídeo aqui no canal para quem quiser assistir. Passou de 1 milhão de visualizações porque é um peixe muito esfomeado. Existem vários vídeos na internet de pirararas engolindo peixes que parece impossível dela engolir. E às vezes ela nem consegue, mas ela tenta. E muitas das vezes acaba perdendo a vida engasgada. Beleza, você decidiu ter uma pirarara no aquário, tá criando ela ali no seu aquário de 250, 300 litros. Existe alguma exigência especial? Bom, a resposta é não. Ela é um peixe muito resistente, não faz muita questão ali de substrato, sabe? Eu recomendo que seja um substrato um pouco mais macio, né, como uma areia de quartzo mais fina, uma areia de filtro de piscina bem mais fininha, ou até mesmo uma terracota, porque ela, por ser um bagre, fica às vezes mais no fundo, então se for um substrato mais afiado, ela pode se sentir desconfortável ali, esbarrando a barriga. Mas isso não é regra, tá? É apenas uma dica extra que eu tô deixando para vocês. Muitas pessoas também colocam troncos, pedras e fica muito bonito no aquário, mas você tem que sempre zelar pela saúde e bem-estar do animal. Se ela está crescendo muito, você vai ter que uma hora ou outra tirar as pedras, tirar os troncos para ter mais espaço para ela nadar. Quanto à qualidade da água, ela é muito tranquila. É um peixe que é necessário que você tenha bons parâmetros, né? Todo peixe precisa ter parâmetros mínimos ali, como não ter amônia alta, níveis de oxigenação razoáveis. Então você precisa ter uma água limpa, é interessante. Mas se por um acaso houver um pico de amônia, normalmente ela não vai perder a vida por causa disso de maneira imediata, como um tucunaré ou outro peixe mais sensível. Ou seja, a pirarara é muito resistente. E isso favorece muito o iniciante, que às vezes não tem muito conhecimento, acaba exagerando na comida, acaba não cuidando muito bem da filtragem. Os outros peixes acabam morrendo e a pirarara permanece lá. Mas deixo bem claro, ela não é imortal não, tá, pessoal? Tem muita gente que perde pirarara de maneira boba aí, porque não cuida bem da água, não cuida bem, não dá atenção suficiente ao sistema de filtragem. Sempre lembra disso. Todas as vezes que seu sistema de filtragem estiver bacana, sua água limpinha, os parâmetros estiverem ok, seu peixe vai atingir o potencial de beleza e de saúde. Vai crescer rápido, vai ficar gordinho e vai te dar muita alegria. E qual é o tempo de crescimento de uma pirarara? Isso varia muito da alimentação, da temperatura da água. Quero frisar aqui que é um peixe aí de água tropical, então seria interessante você manter ela em 26, 27 graus, nem muito acima disso, nem muito abaixo. Ela não suporta águas frias, então abaixo de 20 graus. Não cria pirarara nessa condição, que não vai dar certo. Então a primeira coisa que você não deveria fazer quando você estiver criando uma pirarara é deixar de colocar um termostato. Se a água estiver muito fria, ela não vai ficar muito legal. Tenta colocar peixes ali que são do mesmo tamanho que ela, sabe? Para ela não tentar comer. E peixes que não venham encher o saco dela, beliscando ela, tentando pegar os barbilhões, né? Tem alguns peixes que ficam achando que são minhoquinhas ali. Então, peixes que não fiquem provocando muito ela, porque ela pode se estressar e até adoecer por causa disso. E como eu acabei de dizer também, ela é um bagre, ela prefere sempre ficar no escuro, né? Mas isso não é uma regra obrigatória, porque as pirararas se demonstram peixes muito ativos até mesmo com a luz ligada. Mas elas sempre vão preferir ambientes com tocas, ambientes ali onde ela possa se esconder, principalmente quando ela for pequenininha. À medida que ela vai crescendo, ela vai ficando mais corajosa, já não vai ficando em toca, já vai sair durante o dia. Mas se você tem uma pirarara pequenininha, não estranhe se ela é muito tímida, se ela é muito paradinha, se ela só sai quando desliga a luz, é normal. À medida que ela for crescendo, ela vai se soltando. Mas afinal, vale a pena ou não ter uma pirarara no aquário? Criar uma pirarara? Vale muito a pena. É um peixe muito interativo, literalmente um verdadeiro pet fish, um animal de estimação. Você pode criar ela ali, alimentando ela na mão, ela conhece você, ela aceita carinho e ela fica bem grandona, sabe?
E eu já criei algumas pirararas e todas elas sempre marcaram ali o manejo no aquário, marcavam ali a hora da alimentação. São peixes incríveis que quem cria pirarara é difícil parar de criar, muito difícil. Pode até dar uma pausa, fazer uma fauna diferente, mas depois volta e tem uma novamente. É um peixe incrível, de beleza peculiar, muito resistente, que eu recomendo a todos que tenham no aquário. Se você não tem aquário jumbo, tem um aquário plantado, um aquário marinho, eu te convido a fazer parte do Aquarismo Jumbo. Pode começar com uma pirarara que você não vai se arrepender. E eu arrisco dizer que depois disso você nunca mais vai deixar de ser jumbista. Esse é o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. São informações básicas para quem quer criar uma pirarara no aquário. Tem algumas outras dicas mais específicas que eu vou estar deixando lá no Insta Brasil Jumbos para quem quiser me seguir. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui as experiências que você teve com pirararas. Prometo que eu vou ler todos os comentários, hein? Tamo junto e até a próxima. Brasil Jumbos, galera. Valeu!